de comunhão, na Santa Ceia. Cumprimente o irmão do seu lado e diz para ele que Deus está cuidando de tudo, cuidou dele, de você, para que estivesse aqui essa noite. Amém? Vamos fechar nossos olhos agora e falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, te agradecemos pelo seu cuidado para com nossas vidas, pois sabemos que o Senhor, meu Pai, está à frente de nós. Que tudo que nós fazemos, meu Pai, é conforme a tua vontade. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que os teus propósitos se cumpram em nossa vida, meu Pai. Que o teu Santo Espírito, meu Pai, esteja falando conosco a todo momento. Ó, meu Pai, nesta noite, meu Pai, esvaziamos de tudo, meu Pai, de todos os problemas. E nossos pensamentos, meu Pai, possam estar somente em Ti, meu Pai. Que o nosso louvor, meu Pai, possa chegar a Ti, meu Pai. Que o Senhor receba, meu Pai, a nossa adoração. Pois nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos seus cuidados, pela saúde, pela vida, Senhor. Que o seu Santo Espírito, meu Pai, se manifeste na vida de cada um aqui presente. Cuida de nós, Senhor, seja conosco, esteja conosco a todo momento, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aprendi a te adorar pelo que é.
Deus, graças a Deus. Jeremias 29, 11, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-ei, e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Amém? Amém. Diga assim: eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração. Mais uma vez, eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração. Mais uma vez, eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. O propósito de Deus sempre foi de buscar o homem, né? De ir ao encontro do homem, do ser humano. Às vezes a gente pensa que somos nós que tomamos a iniciativa, mas a iniciativa, na verdade, quem toma é Deus. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. A Bíblia fala que Ele tomou todas as providências para que nós pudéssemos, então, encontrar salvação. Desde o Gênesis, Deus já está preparando um plano de salvação. E dá para ir mais além ainda. Dá para a gente ainda afirmar pela palavra que Deus tem preparado todas essas coisas aqui, olha. Igreja, salvação, Jesus entregando a sua vida por nós. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, então antes do Gênesis, antes de Deus formar o homem, antes de Deus formar todas as coisas, Ele já tinha isso em mente. A igreja não é um plano de última hora de Deus. A igreja é um plano lá na eternidade. Deus já tinha isso em mente. Você vê no Antigo Testamento, Deus fala com Moisés no Monte Sinai, entrega para ele as leis, entrega para ele a revelação do que seria, então, o tabernáculo. Como que o tabernáculo seria? Nos seus mínimos detalhes. Então você olha para aquilo que está em Êxodo, os detalhes, você vai ver que o tabernáculo ele não tinha, além da entrada principal, ele não tinha nenhuma outra porta, só uma porta de entrada, já simbolizando a porta que é Jesus, porque depois no Novo Testamento, Jesus lá no templo, ele fala assim, olha, eu sou a porta, quem quiser ser salvo, tem que entrar por mim, não tem outra porta. Ele é a única porta que nós podemos entrar para encontrar salvação. Às vezes pode ser bonita a filosofia, às vezes pode ser bonita a religiosidade, mas ninguém pode encontrar a Deus por nenhum outro caminho. Ah, eu quero chegar a Deus através da filosofia. Não vai encontrar. Não vai. Eu quero encontrar a Deus através da religiosidade. Não vai. Por quê? O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o tabernáculo ele era aquele tipo da igreja no Antigo Testamento, onde o povo de Israel vivia peregrinando, não tinha uma residência fixa, eles estavam sempre montando e desmontando lá o seu acampamento. Então o tabernáculo era assim, desmontável. Então ele era montado
E na sua entrada principal, ou melhor, para adentrar ele, só tinha uma porta, como eu disse. E quando a pessoa ela entrava então para a adoração, qual que era a primeira atitude dela? Ela já estava de frente com o altar do sacrifício. Significa que você, para entrar na igreja, tem uma porta que é Jesus. E quando você entra, não tem uma outra forma de você adorar a Deus a não ser através do sacrifício. Lá no tabernáculo era o sacrifício de animais, mas agora é o sacrifício de Jesus Cristo. Não tem mais animais para ser imolados no altar. É como João Batista disse quando ele viu Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus. E Hebreus fala, se o sangue de bodes e de cabritos e de ovelha e tal era suficiente para apagar pecado, imagina o sacrifício de Jesus. Imagina o sangue de Jesus. É poderoso, né? É grandioso, é maravilhoso para limpar, para apagar e para nos purificar de toda mancha, de todo pecado. Então, nós não temos como ter outra alternativa. A porta é uma só. E quando nós entramos para a adoração, nós entramos pelo altar do sacrifício. Não tem como ser diferente. Às vezes a pessoa está numa igreja onde a mediação ela é através de outro nome, mas está errado. Segundo a palavra, segundo a Bíblia, só tem um mediador. E a Bíblia fala, só existe um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. Não tem outro mediador. Ah, mas eu estou entrando na presença de Deus através do João, através do Miguel, através da Maria, através da Joana, através do Pedro. Não tem outro mediador. Por quê? Porque a Bíblia fala, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Só tem a exceção de um. Só um não cometeu o pecado, que é Jesus. Por isso que ele é suficiente para perdoar os nossos pecados. Por isso que ele é suficiente para fazer a mediação entre nós e Deus. Então a pessoa entrava para o tabernáculo para adorar, entrava só por uma porta, se dava já com o altar do sacrifício, que é o sacrifício de Jesus. Qual era o próximo passo? Passar pelo tanque da purificação, pela bacia onde eram lavados então, né, para a purificação. Nós também, nós entramos para a igreja, nós viemos para adorar, e nós entramos através do sacrifício de Jesus. Nós somos salvos quando aceitamos a Ele, quando Ele entrou no nosso coração. Mas a nossa caminhada por este mundo exige de nós uma purificação, exige de nós uma limpeza. Foi por isso que Jesus, na noite da Santa Ceia, Ele cingiu uma toalha e Ele foi lavando os pés dos discípulos um por um. E quando chegou em Pedro, Pedro disse, não, Senhor, você não vai lavar meus pés, eu que tenho que lavar teus pés. E Jesus disse para ele, olha, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro falou, então não só os pés, mas o corpo todo. E Jesus disse, não, o corpo está limpo. É necessário que lave só os pés. Por quê? Porque nós somos salvos. Nosso coração foi purificado pelo sangue de Jesus. Mas os nossos pés estão caminhando por este mundo sujo pelo pecado. Nós estamos andando por aí e os nossos pés estão se contaminando, estão se impurificando com as coisas deste mundo. Então a gente precisa dessa purificação, a gente precisa dessa limpeza. Por isso que na entrada do tabernáculo já tinha esse lugar de purificação, de se lavar. Então hoje a gente vem para a igreja, mas a gente vem
com os pés contaminados, andamos por este mundo, esse mundo que está envolvido com o pecado, esse mundo que está cheio do caos, da destruição que o inimigo tem causado. Então, tudo no mundo leva a uma contaminação, tudo no mundo leva a atrapalhar a nossa vida com Deus. Nós precisamos de estar nos purificando na presença de Deus, né? A gente precisa dessa limpeza, dessa purificação. Como que a gente faz isso? Quando a gente vem para o culto, quando a gente vem adorar, então a gente se dobra diante de Deus e a gente pede o perdão dos pecados, invoca o poder dele, confessa os nossos pecados diante dele, e a Bíblia fala que todo aquele que confessa o seu pecado, ele é digno de perdão, porque houve arrependimento. Então é digno de perdão. Você, quando vem para a igreja, você se dobra diante de Deus e você tem o desejo de se limpar, de se purificar, porque você quer adorar a Deus, você quer glorificar a Ele. Então você quer ter a tua vida limpa, e Ele está aqui exatamente para isso. Ele é poderoso para te limpar, para te perdoar, para te purificar, para te preparar para uma adoração sincera. Isso é tão importante que, se você vem para a igreja e você tem alguma pendência lá, alguma amargura com alguém, e você não perdoou, então a Bíblia fala que Deus não aceita a tua oferta, não aceita a tua adoração. Você precisa resolver primeiro. Ah, mas eu não quero pedir perdão, mas eu não quero liberar perdão. Está sujo. Está sujo. Ah, eu estou em atrito com meu marido, estou em atrito com a minha esposa. Ah, mas eu não quero resolver isso. A tua adoração não passa do teto. A tua oração não passa do teto. O céu fica de bronze para você. Não há uma liberação de bênção na tua vida. A Bíblia fala que é necessário uma comunhão. É necessário. O salmista chega a falar assim: olha, quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E é interessante que nesse salmo ele fala assim: olha, quando há essa união, ali Deus ordena a bênção. Olha que Deus ordena a bênção onde há comunhão. Então, se o teu coração está azedo, o teu coração está amargurado, meu irmão, Deus não vai ordenar a bênção. Não vai ordenar. Não vai. É princípio dele. Você precisa se lavar, você precisa se purificar, você precisa perdoar, liberar perdão, colocar a tua vida em ordem, para que nessa comunhão, nessa unidade, seja na igreja, seja no teu casamento, seja numa amizade, seja no teu relacionamento em casa, com a família, é necessário haver comunhão. Diga assim comigo: a comunhão. A comunhão Precede a bênção. precede a bênção. Diga assim: a comunhão A comunhão é um fator que libera é um fator a que libera bênção de Deus a bênção de na Deus minha vida. na minha Amém. Pode aplaudir. Aleluia. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo fala aqui através do profeta Jeremias que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. E o que é que divide o nosso coração? Tem muitas coisas que dividem o nosso coração. Nós só vamos encontrar a Deus quando a gente buscá-lo de todo o nosso coração. Então, nós temos que estar atentos para as coisas que dividem o nosso coração, né? E são muitas. Eu coloquei aqui, por causa do nosso tempo, 3 pontos, né, que dividem o nosso coração diante de Deus. E a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa vencer isso. Porque o inimigo trabalha nessa área aí, para dividir o nosso coração. Porque se a gente buscar a Deus, você vem para a igreja, você quer adorar a Deus, você ora, você canta, você participa do culto, mas se você estiver buscando a Deus com o coração dividido, então você não vai encontrá-lo. Porque ele fala: olha,
Quem me buscar de todo o coração, vou até ler de novo aqui, ó, Jeremias 29, 13. Buscar-me-ei e me encontrareis, quando vós procurardes por mim de todo o vosso coração. Então, outras traduções falam: quem me buscar de todo o coração vai me encontrar. Então, na nossa caminhada, tem muita coisa que divide o nosso coração. Né? E uma das coisas é o medo. Né? O medo divide o nosso coração. O medo atrapalha a nossa vida com Deus. Né? Vê lá em Mateus 25. Mateus 25, 25. Uma das coisas aqui, 3 coisas eu separei que o medo atrapalha a gente. Olha. Mateus 25, 25. Jesus está contando aqui a parábola dos talentos. Se você conhece essa parábola, né? Ele distribuiu talento para 3 pessoas, para um 5, para outro 2, para outro 1. O que tinha 5 trabalhou, tinha mais 5, conseguiu 10. O que tinha 2 alcançou 4, porque trabalhou com ele. Mas o que recebeu 1, ele falou aqui no 25, ó. E eu com medo, eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis aqui está o que é teu. Respondendo seu senhor, disse: servo perverso, preguiçoso e medroso. Tu sabes que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Então, o medo, ele impede a pessoa de ser produtiva. Impede a pessoa de produzir. A pessoa tinha um talento, ela ficou com medo. E ela não fez nada com aquele talento. E ela enterrou o talento. E ela devolveu o talento e pensou assim: bom, tá tudo bem, porque eu não causei prejuízo nenhum. O que ele me deu, eu estou devolvendo para ele. Mas o que aquele senhor disse? Ele reprovou a atitude daquele servo que ficou com medo de trabalhar o seu talento. Olha, Deus deu talento para você. Deus deu talento para mim. A gente não pode ficar com medo. Ah, não vou fazer porque eu estou com medo. Ah, não vou fazer porque... E se eu passar vergonha? Né? E se eu fracassar? O medo, ele paralisa a pessoa. Ele impede a pessoa de trabalhar. Impede a pessoa de frutificar, de produzir. E Deus não criou ninguém para ser improdutivo. Deus, ele deseja que a gente seja produtivo. Diga assim comigo: o medo. O medo Faz a pessoa ser improdutiva. O medo faz isso. Então o medo, ele não pode estar no nosso coração. A gente está buscando a Deus, a gente está procurando a Deus. A gente quer encontrar Deus. Mas se o medo tiver, ele vai atrapalhar. O medo vai causar uma paralisação, é desparalisar. E na nossa vida com Deus, se a pessoa não produzir nada, sabe o que acontece com ele? Cortado. Ele é cortado. E cega. Tem que produzir. É uma ordem. Deus deu uma ordem. Tem que produzir. Se a pessoa não produzir nada, não conquistar nada, não realizar nada, a Bíblia usa uma palavra muito forte. Ela fala assim: olha, é melhor ter sido um aborto. Já pensou? Se a pessoa não conseguir nada, não produzir nada, não fazer nada. Você está na igreja, você está no reino de Deus. Você precisa ser produtivo. Você precisa ser produtivo. É uma questão de sobrevivência na fé. Fala para quem está do teu lado. Você precisa ser produtivo. Você precisa ser produtivo. Tem que produzir. Como que a gente produz na igreja? Numa empresa a gente produz resultado financeiro. Né? Quem vende, se não vender, acontece o que com ele? Mandado embora. Né? O patrão dá um tempinho para ele. Às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses. Chega uma hora que não dá mais. Quem trabalha com cobrança, se ele não receber, está fora.
Não dá. É cobrador, mas não recebe nada, não cobra nada. E quem trabalha na igreja tem que fazer o quê? Tem que produzir. Qual que é o fruto do Espírito, hein? Amor. Crente que não tem amor, tá? Perigoso ser cortado, hein? Tá perigoso ser cortado. Fruto do Espírito é o que? Amor, alegria. Crente triste e emburrado é perigoso. Amor, alegria, paz. Crente que não tem paz, tá? Na corda bamba. Amor, alegria, paz, longanimidade. Crente do estupim curto, pavio curto é perigoso. Perigoso. Fruto do Espírito é isso daí, que a gente tem que produzir. Ganhar almas para Jesus, produz também. A Bíblia fala que quando você ganha uma alma para Jesus, uma quantidade enorme de pecados é perdoada, sabia? Então, olha lá em Gálatas, você vai ver o fruto do Espírito. Tem 9 gomos esse fruto. Esse fruto todo crente devia estar preocupado com isso. Todo crente devia estar falando, olha, eu preciso produzir isso daqui, porque senão se a minha vida não tiver isso, eu estou correndo risco de fracassar na fé. Jesus lá em João 15 contou lá a história da videira verdadeira. E ele disse, olha, todo ramo que está ligado em mim não der fruto, Deus corta. Por isso que você vê, às vezes a pessoa está na igreja e tal, e de repente ela não está mais. Por quê? Foi cortado. Foi cortado. Por que ele corta? Para não atrapalhar quem está na igreja. Olha, Jesus ele zela pela sua igreja. Ele zela. Então se a pessoa está na igreja, mas ela tem um coração duro, um coração rancoroso, não ama ninguém, está na igreja, mas sempre com a cara feia, emburrada, não tem gratidão nenhuma, está na igreja, mas, olha, não é uma pessoa longânima, não é uma pessoa que tem alegria nas coisas do Senhor, não tem domínio próprio, quando vê já falou, já agrediu, já prejudicou a pessoa, a tesoura de Deus já está afiada para cortar esses que estão vivendo uma vida improdutiva, uma vida que não resulta nada. Se você está na igreja, tem que fazer diferença. Está na igreja, tem que ter os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, com esses 9 gomos aí que nós precisamos. Então o medo, ele paralisa, ele impede a pessoa. Outra coisa que o medo faz, Mateus 14, aí mesmo, Mateus voltando um pouquinho, Mateus 14, 30. Mateus 14, 30. Então você vai ver aqui que Jesus andou sobre as águas. Você conhece o texto, E no 30, Mateus 14, 30, ele fala assim, que ele chamou Pedro, e Pedro estava até andando sobre as águas, mas no 30 fala assim, mas ele vendo que o vento era forte, teve o quê? Medo. E começando a submergir, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então o medo leva a pessoa a olhar para as tormentas da vida. O medo leva a pessoa, ao invés de olhar para um Deus que é grande, olha para os problemas que ficam maiores do que o Deus a quem a pessoa serve. O medo, ele maximiza os problemas. Maximiza. Se a pessoa tem muito medo, os problemas ficam gigantes. E Deus fica pequenininho. O medo leva a pessoa a maximizar. Pedro olhou para as ondas. As ondas existiam? Existiam. Mas enquanto ele não estava olhando para as ondas, ele estava andando sobre as águas. Enquanto a gente estiver olhando para Jesus, nós vamos vencer esse mundo tenebroso. Enquanto você estiver com a tua confiança no Senhor, você vai estar vencendo as dificuldades dessa vida. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai estar andando sobre as águas. Mas a hora que você tirar o olhar dele, olhar para os problemas, olhar para as dificuldades, olhar para as coisas que estão ao nosso redor, querendo nos afundar, querendo levar o nosso barquinho a pique, então
é hora de você voltar o teu olhar para Jesus, porque Ele é poderoso para estender a mão e fazer você mais do que vitorioso. Amém? Quem crê pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Em Marcos capítulo 6, o verso 49, uma última característica do medo que eu quero chamar a tua atenção aqui. Marcos 6, 49 e 50. Marcos 6, 49 e 50. Diz assim, ó. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um fantasma e gritaram, porque todos o viram e perturbaram-se. Imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. O medo faz a gente ver uma coisa irreal, faz a gente ver uma coisa que não é bem aquilo que a gente está vendo. Eles, por causa do medo, olharam Jesus andando sobre as águas e gritaram: é um fantasma. Mas Jesus era um fantasma? Não, mas o medo que eles estavam levaram eles a ver que era um fantasma. O medo leva a gente a ver uma coisa que não existe. O medo leva a gente a potencializar os problemas. Tenha confiança no Senhor. Creia que Ele é poderoso. Há um remédio para cada situação, né? E o remédio que a Bíblia nos apresenta está lá no Salmo 23. Abre lá, olha. Salmo 23, o verso 4. Eu quero vencer o medo. Está cheio de versículo na Bíblia. Eu vou destacar esse daqui, mas em casa você pode ler muitos versículos a respeito de coragem, de encorajamento, né? Salmo 23, 4 fala assim: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Diga assim comigo: eu não preciso ter medo, porque Deus está comigo. O cajado dele me dá segurança, me consola, me livra de todo o mal e de todo o perigo. Amém. Pode aplaudir. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Outro ponto que divide o nosso coração, a incredulidade. Hebreus capítulo 3, o verso de número 12. Hebreus 3, 12. Você quer buscar a Deus e achar de todo, e achá-lo, busque de todo o coração. Não deixe o medo entrar, não deixe a incredulidade entrar. Hebreus 3, 12. Acautelai-vos, quer dizer, tenha cuidado, presta atenção, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e incrédulo, que se aparte do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Então, a Bíblia está falando que a gente tem que estar todo dia batendo nessa tecla aí, olha. Acautelai-vos, para que não haja em vós um coração incrédulo. Por quê? Porque essa incredulidade vai afastar você de Deus. Vai afastar você das coisas de Deus. Vai te enfraquecer, vai te esfriar, vai te decepcionar com as coisas de Deus. Vai tornar você vulnerável para que o inimigo entre e faça morada e trabalhe. Então, olha, todos os dias a gente tem que estar. Aqui está falando para exortar os irmãos, mas exorta você mesmo. Se não tem ninguém para exortar lá, prega para você mesmo. E fala para você mesmo: eu não posso ter um coração incrédulo. Eu não posso ter um coração duro. Eu tenho que ser uma pessoa
que crê no Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que ser uma pessoa que tem fé, que acredita, positiva, para frente, que vai e que realiza crendo no Deus que é o Todo-Poderoso. O coração incrédulo afasta de Deus. Então eu estou buscando a Deus. Como que eu posso me aproximar de Deus com um coração incrédulo? Não tem como isso ser possível. Não tem como eu ser uma pessoa bem-sucedida na fé se a incredulidade no meu coração. Eu preciso de fé. Diga assim: eu preciso de um coração cheio de fé, cheio de esperança, cheio de confiança. Amém. Glória a Deus. Então, há uma necessidade, né? A incredulidade, ela divide o nosso coração. E ainda mais, Mateus capítulo 13, e o verso 58. Mateus 13, 58. Que diz assim, olha. O próprio Jesus está falando isso aqui, olha. Né? Mateus está falando isso daqui, melhor dizendo, se referindo a Jesus. E ele não fez ali muitas obras poderosas por causa do quê? Da incredulidade deles. Olha, o próprio Jesus, hein? O próprio Jesus não pôde realizar muitas obras por causa da incredulidade deles. Já pensou nisso? Você imagina nós, né? Você imagina nós. Por isso que aonde a gente convive, no nosso lar, onde a gente tem contato com as pessoas, a gente precisa conviver com gente que tenha fé. Gente que seja positiva, que acredite. Porque isso acaba contagiando a gente. Isso é igual praga, igual tiririca, pega. É verdade, nós temos que ter contato com quem é cheio de fé. O próprio Jesus não pôde fazer muitas coisas. Porque o povo estava incrédulo. O povo estava incrédulo. Nós precisamos ser pessoas cheias de fé. Não é verdade? Porque se a gente está convivendo com alguém que não acredita, atrapalha. Atrapalha. Fala para quem está do teu lado, olha, não me atrapalha não, seja uma pessoa cheia de fé. Seja uma pessoa cheia de fé. Não venha me atrapalhar, não. Me ajuda aí. Romanos capítulo 4, verso 20. Romanos 4. Romanos 4 e o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Olha aí. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Olha, não vacilou da promessa de Deus. Está falando de quem aqui? De Abraão, né? O versículo anterior fala assim: não enfraquecendo na fé, praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara, e não vacilou da promessa de Deus com incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Do que o autor está falando? O que o apóstolo Paulo está falando aqui de Abraão? Abraão, sexualmente, ele estava morto. Sabia disso? Sara, sexualmente, estava morta. Você já pensou nisso? Mas ele não vacilou na sua fé. Era a promessa de Deus, que ele ia ter um filho. E aos 100 anos ele teve o filho. E Sara, com 90, teve o filho, chamado Isaac. Isaac significa riso, significa alegria. Então, se você se fortalecer na fé, você vai ter a alegria da vitória, do milagre de Deus na tua vida.
Fala para quem está do teu lado, não seja incrédulo, mas seja forte na fé. Seja forte na fé. Seja forte. É isso, seja forte na fé. Porque a incredulidade divide o nosso coração. E qual que é o remédio para isso? 1 de João. Lá em 1 de João, lá, não o quarto evangelista, está lá no finalzinho. 1 de João, capítulo de número 5. 1 de João, capítulo 5, e o verso 4 tem um remédio para a incredulidade. Olha aí. 1 de João 5, 4, fala assim, olha, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pergunta para quem está do teu lado, você é nascido de Deus? Se ele falou sim, meu irmão, então, olha, está aí o segredo. O nascido de Deus, ele vence o mundo. Isso é do nascido de Deus, não é para qualquer um. Aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Porque a vitória sobre o mundo é a nossa fé. Se você está na igreja, você está buscando a Deus, não combina um coração incrédulo. Você tem que buscar a Deus com fé. Tem que ter fé. E a fé, ela está ligada no quê? Nas coisas que são impossíveis para esse mundo. Se for possível para esse mundo, então não é fé, né? Se Abraão estivesse lá no vigor da juventude dele, 20, 30 anos, agora você é pai, aí precisa de fé. Mas com 100 anos, aí precisa de fé. Porque aí é impossível. E é isso que a igreja precisa. Precisa viver o impossível de Deus. Precisa viver os milagres de Deus. Porque o milagre de Deus é para quem é nascido de Deus. Para quem é nascido de novo. Para quem é convertido, renascido em Cristo. Para você que pertence à igreja do Deus vivo. Diga assim, o milagre de Deus. Ele é para a minha vida. Amém. Pode aplaudir, pode cantar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. E o terceiro e último ponto que divide o nosso coração é a dor. A dor divide o nosso coração. Nós temos que prestar atenção nisso, né? Em Mateus 26, verso 37. Mateus 26, 37. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Momento de extrema dor. Jesus nunca pediu para Deus para... Você não vai ver isso na Bíblia. Jesus pediu para Deus para não passar pela cruz. O diabo falava para ele. Os discípulos falavam para ele: não vai passar pela cruz não. Né? Evita isso. Não precisa sofrer isso. Mas ele sempre estava firme. Mas quando chegou o momento, e ele se entristeceu muito, ele teve muita dor, aí ele chegou a pedir para Deus, se fosse possível, afastar dele, tirar ele dessa situação, livrar ele dessa situação. A dor leva a gente a querer sair do plano de Deus, afastar de Deus. Você pode reparar, às vezes a pessoa, ela está firme na igreja, mas ela sofre algum tipo de dor, algum tipo de trauma, e às vezes ela abandona os caminhos do Senhor. Às vezes a pessoa, ela perde um filho pequeno ainda, ela se revolta contra Deus. Naquele momento de dor, ela se revolta. E ela se afasta dos caminhos do Senhor. A dor tira ela daquele propósito de Deus. Às vezes a esposa perde o marido,
e ela estava indo bem na fé, ela se afasta das coisas de Deus. Ela se revolta contra Deus. Não quer mais saber. Às vezes o filho perde o pai e ele se torna ateu. Não quer mais acreditar que existe um Deus que cuida, um Deus que é amoroso. A dor, ela é terrível. O diabo trabalha na questão da dor. Se tem duas áreas que ele gosta de trabalhar, na questão da dor e na questão que é outro extremo, o prazer. Ele trabalha nessas duas áreas. Isso daí divide o coração daquele que está buscando a Deus. Presta atenção nos teus traumas, nas tuas decepções, nas dores que o mundo, que a vida tem te causado. E quando essa situação vier, ou se já veio, se fortaleça ainda mais no Senhor. Se fortaleça nele. Porque é nesse momento que o inimigo vai procurar tirar vantagem. É nesse momento. No momento da dor, no momento da frustração, no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento da frustração, é aí que ele vai entrar. Ah, estou frustrado com a minha igreja. Pronto, isso é um perigo. Um perigo, o inimigo vai agir. Ah, estou frustrado com o meu casamento. É um perigo, o inimigo vai agir aí. Ah, estou frustrado com o meu pastor. É um perigo. O inimigo vai tirar vantagem disso. Ore a Deus, se fortaleça nele, porque ele deseja o melhor para você. Mateus 4, de 2 a 4. Mudando um pouquinho aí, olha. Mateus 4, de 2 a 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se aí o tentador, disse: Tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornem pães. Mas ele respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você acha que a fome dói ou não? Dói, né? A fome dói. Às vezes pela fome, a pessoa faz as coisas que não devia fazer e desagrada a Deus. A fome dói. Dói. A fome é terrível. A pessoa fica uma outra pessoa com fome. Essa é a verdade. Você não se conhece na fome. Na fome você se transforma em outra pessoa. O diabo aproveitou isso, olha. Chegou para Jesus e falou: olha, transforma a pedra em pão. Jesus estava 40 dias sem comer. Já pensou? O estômago estava doendo, né? Estava doendo de fome. Então o inimigo, ele aproveita a dor para poder levar a pessoa a sair da vontade de Deus, né? Tem que tomar cuidado. Até os animais sofrem com dor, né? Com fome. É uma coisa natural na gente, né? E o terceiro e último versículo, Jó, capítulo de número 2. Jó, capítulo 2, e o verso 4 a 6. Jó 2, 4 a 6, fala assim, ó. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, sim, tudo que um homem tem, ele dará por sua vida. Porém, estende a tua mão agora e toca-lhe os ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Então, Satanás provocou, trabalhou todo tipo de dor na vida de Jó. Porque olha a tese do diabo. Se eu fizer a pessoa sofrer, ele vai amaldiçoar Deus. Olha só, é isso que ele pensa. Se ele fizer a pessoa sofrer, a pessoa vai amaldiçoar, a pessoa vai amaldiçoar de Deus. Vai falar mal. Olha só que estratégia, né? Que estratégia, que terrível. Que maldito, né, que é esse inimigo. Mas graças a Deus que o Senhor nos socorre, nos fortalece e Ele nos abençoa, né? Jó, ele, embora tenha sofrido tudo
que a gente possa imaginar de sofrimento. Tudo ele sofreu. Mas ele disse assim, olha, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Né? Então, é esse texto que eu quero ler com você aqui em Jó, mesmo voltando um pouquinho. Jó capítulo 1, que é a solução para a dor. Solução para este problema, né? Jó capítulo 1, do 20 ao 22. Fala assim, ó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e prostrou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do útero de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus de maneira toda. Essa é a solução para a dor. Quando a dor estiver batendo forte, faça como Jó. Adora. Se dobra diante de Deus e diga, olha, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se Ele me deu, Ele pode tirar também. Né? Ele é Senhor de tudo. Ele é dono de tudo. Amém. A tua fé se torna inabalável. Amém? Quem crê pode aplaudir. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos colocar em pé. Aleluia. Enquanto o louvor se prepara que vai ficando, quero te convidar você a fechar os teus olhos e diante do Senhor fazer uma avaliação aí no teu coração. Teu coração está íntegro na presença de Deus ou teu coração está dividido? Ou tem algo dividido no teu coração? Talvez é a dor, talvez é a frustração, talvez é algo que você gostaria que fosse diferente na tua vida. Está dividido no teu coração. Às vezes é a falta de fé. Você não consegue acreditar mais que Deus pode mudar essa situação. Às vezes a dor, às vezes a incredulidade, às vezes o medo tem se colocado na tua vida, tem sido um divisor no teu coração. Fala com Deus agora. Peça para Ele te fortalecer. Peça para Ele tirar os medos. Peça para Ele tirar a incredulidade. Peça para Ele tirar toda a dor. Para que você possa então servir de coração inteiro. Íntegro na presença dele. Porque é assim que você vai adorar. Com o coração inteiro na presença dele. Porque quando você o busca de todo o coração, você o encontra. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, eu estendo agora as minhas mãos para abençoar, Pai, o teu povo. Aquele, ó Pai, que está sofrendo uma situação. Às vezes o medo tem tomado conta. O medo tem paralisado essa pessoa. Pai, o inimigo está tirando vantagem disso. Então, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito do medo. Todo espírito que paralisa essa pessoa cai por terra agora. Nós sabemos que o medo, em certas circunstâncias, ele é necessário, é importante, preserva a vida. Mas quando o medo ele está atrapalhando a nossa vida contigo, ele tem que ser tirado. Quando o medo está obstruindo a nossa fé, ele tem que ser tirado. Em nome de Jesus, se existe algum espírito de incredulidade, cai por terra agora em nome de Jesus. Se existe algum espírito de dor, Deus, que tem agido na vida do teu povo, seja agora destruído pelo teu poder. Que o teu povo seja cheio do teu poder, cheio da tua bênção, cheio, ó Deus, das virtudes do teu Espírito. Derrama agora sobre a tua igreja. Abençoa o teu povo, fortalece, ó Deus, em nome de Jesus. Traz, ó Deus, coragem ao teu povo. Traz, ó Deus, aquilo que o teu Espírito dá, ó Pai, que é algo tremendo nas nossas vidas, que é a intrepidez do teu Espírito, é a ousadia do teu Espírito. Derrama sobre o teu povo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Capacita o teu povo, derrama
da tua graça, do teu poder. Pois assim nós oramos, agradecidos, ó Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.
teu coração. Peça para Deus curar você agora. Se existe alguma amargura, se existe algum ressentimento, se existe algum medo, peça para Deus tirar do teu coração. Peça para Deus apagar da tua vida toda a incredulidade, toda a dor, todo o medo. Peça para Ele operar na tua vida agora, fazendo de você uma pessoa mais crente, uma pessoa mais amorosa na presença dEle, uma pessoa mais viva para Deus, uma pessoa cheia da presença e do poder do Espírito Santo. Vai pedindo para Ele fazer a obra na tua vida, porque Ele é poderoso para fazer. Vai falando para Ele quebrantar teu coração. Vai falando para Ele quebrar aquilo que está impedindo a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo a obra. Eu creio que Deus está operando aqui nos corações. Deus está colocando por terra o orgulho. Está colocando por terra o medo. Está colocando por terra a incredulidade. Está colocando por terra a decepção, a dor, a amargura, a tristeza. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo a obra. E essa é uma obra do Espírito Santo. Como vencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem o desejo de entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão. Nós vamos orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Você tem o desejo de entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que Jesus fala assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de Deus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de Deus. Você tem um desejo? Levanta a tua mão, nós vamos orar por você. E eu creio que Deus vai fazer um milagre do renascimento na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Você tem um desejo de uma reconciliação com Deus. Às vezes você estava andando nos caminhos do Senhor, mas de um tempo para cá você está frio na fé, está distante. Você tem um desejo de voltar novamente ao primeiro amor, se entregar para Jesus de uma forma total, sem medo, sem preocupação, sem dor, sem receio, se entregar na presença dele. Se você tem um desejo de se reconciliar com Deus, levanta a tua mão, nós vamos orar por você. Deus vai fazer a tua mão. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tem duas mãos levantadas. Se você tem um desejo, levanta a tua mão de reconciliação com o Senhor. Você tem um desejo de ter uma vida mais íntima com Deus, mais na presença de Deus. Você que quer mais de Deus, levante a sua mão, nós vamos orar pela tua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vou pedir para os obreiros trazerem esses irmãos e levantar as suas mãos. Vem aqui para o altar, nós vamos orar com você. Eu creio que Deus está operando aqui poderosamente. E todo o mal está caindo por terra em nome de Jesus. Aleluia. Assim na presença do Senhor. Quero orar pela tua vida. Quero orar para que o Senhor faça de você ainda mais fervoroso na presença dele. Ainda mais ligado na presença dele. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te convidar a separar a mão do teu coração e receber essa oração aí, vinda do Senhor, para fortalecer a tua fé em Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, apresentamos, meu Senhor, as vidas, meu Pai,
que se rende, meu Pai, diante da tua presença, que reconhece, meu Pai, os teus caminhos, que reconhece, meu Pai, que andaram, meu Pai, fracas, meu Pai, na fé, e pedimos ao Senhor agora, meu Pai, que manifeste o teu Espírito Santo, meu Pai, na vida deles. O teu Espírito Santo agora, meu Pai, esteja trazendo forças, meu Pai. O teu Espírito Santo, meu Pai, esteja trazendo ânimo, meu Pai, para eles. Que eles possam sentir, meu Pai, o teu amor. Quando o Senhor ama eles, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, esteja fortalecendo agora, meu Pai. Ó, meu Pai, que o teu Santo Espírito, meu Pai, esteja capacitando eles, meu Pai. E que eles possam ser fortes, meu Pai, para permanecer, meu Pai, na tua presença, meu Pai, no teu amor, meu Pai. Derrama, meu Pai, na tua presença agora, meu Pai, do teu Santo Espírito sobre cada um, meu Pai. Fortaleça a vida deles, meu Pai. E que todo mal, Senhor, todo espírito contrário do Senhor, meu Pai, que tenta, meu Pai, tirar, meu Pai, dos caminhos do Senhor, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que as suas mentes, meu Pai, possam ser voltadas para Ti, os seus pensamentos, meu Pai, que eles possam ter o desejo no coração, meu Pai, de buscar a Tua presença, de aprender, meu Pai, a Tua palavra, dos seus caminhos, Senhor, que os corações deles, meu Pai, venham ansiar, meu Pai, por Ti, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Manifesta o Teu poder, meu Pai, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui para os obreiros dar um abraço em cada um desses irmãos, recebendo eles nesse novo tempo que eles vão viver. São os 5 almas para a honra e glória do Senhor. Vamos aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por este mundo tão abençoado, meu Pai, pela tua presença, pelo teu poder, porque a tua palavra, Deus, ela é como um martelo que esmiuça a rocha, meu Pai. E nesta noite nós cremos que corações foram quebrados, ó Pai. Corações se tornaram mais sensíveis à presença e à manifestação do Teu Espírito. Então, ó Deus, abençoa o Teu povo agora. Despedindo-nos em paz para os nossos lares. Debaixo das Tuas potentes mãos, ó Pai. Dá uma semana vitoriosa e abençoada na vida do Teu povo. Eu te peço para que eles manifestaram o desejo, ó Pai, de uma reconciliação contigo, de um novo caminhar contigo, mais avivado na fé, mais comprometido com o Senhor. Meu Deus, abençoa eles, fortalece eles, que o inimigo não tenha poder sobre estas vidas, meu Pai. Envia os teus anjos e guarda, livra de todo o mal e de todo o bem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e as docileiras consolações do Espírito de Deus esteja com toda a igreja e todos aqueles que creem e recebem, digam comigo amém. Amém. Te aplaudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço, meu irmão. Salve a paz do Senhor Jesus.